Voltamos com Larga Brasa. Eu convidei o José Rita Moreira, economista, para falar sobre essa questão da guerra e aquilo que nos cabe nesse latifúndio, infelizmente. Estamos aí com muitas mortes, tem cara falando babaquice, adoidado, não quero nem entrar nesse mérito, porque, olha, falar do que o cidadão falou numa época em que mortos e mais mortos estão se acumulando na Ucrânia é bestialógico, sem fim. Mas o que nós íamos falar, não estamos conseguindo o contato dele, é sobre esta repercussão aqui. Aumento do pãozinho, aumento dos legumes, a farinha de trigo vai aumentar. Já aumentou absurdamente. Aliás, fala que vai chover na China, já aumenta o arroz aqui. Cada coisa assim. O especulador que vive às custas da desgraça do povo, certo? Ele não vê um motivo para aumentar o dólar, para cair o dólar. Agora o dólar caiu, certo? O dólar caiu. Agora o petróleo subiu. $130 o barril. Vocês imaginam a gasolina. Agora, senhores membros do conselho aí, da alta comandatura do álcool, tenham consciência na cabeça. O único país que tem condições de poder sobreviver numa hora destas com combustível limpo e renovável é o Brasil. Não vão aumentar na proporcionalidade da gasolina, porque a gasolina não vem lá dos cafundó dos árabes, certo? Vem daqui o álcool. O álcool é daqui, a gasolina vem de lá. E ainda se mistura o álcool e se cobra o preço da gasolina. E ninguém fala nada, gente. Será que não é possível? Só a gente que vê aqui no Larga Brasa? E todo mundo quietinho? Está todo mundo satisfeito? O povo pegou em armas lá na Ucrânia porque os russos invadiram lá por uma questão étnica, inclusive histórica, não sei o quê, e porque um cidadão tem uma cabeça de camarão. Não vou explicar por quê. Então é isso, gente. José Rita Moreira, bom dia. Bom dia, Morandini, bom dia a todos os ouvintes, prazer estar falando contigo aí. Vamos lá, vamos tentar esclarecer. Ô, Zé Rita, a questão da guerra. Já vai aumentar o pãozinho porque aumentou a farinha de trigo. Embora nós compremos a farinha de trigo da Argentina, não passa pela Ucrânia, certo? Porque lá também são produtores de trigo, né? Portanto, para ter a farinha de trigo. Nós compramos da Argentina, mas sofre também o mesmo impacto do aumento no mundo todo, globalizado. Então, outra coisa, o dólar baixou, mas o combustível, o petróleo, aumentou, foi para $130 o barril, quase dobrou de preço. E vem uma cadeia de aumentos sucessivos, e nós já estávamos em situação difícil, ficamos pior ainda, não é isso? Exatamente, Moradini. A situação de guerra provoca insegurança no ambiente econômico de todos os países, né? Todos eles. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, você estava citando combustível, só a semana passada 11% o preço dos combustíveis na bomba, né? Foi a aproximadamente $4,50 o galão, que é um preço realmente maior. Desde 2008 não se tem um preço tão alto assim. E quando você falou dos itens de consumo, o pãozinho aqui vai ser influenciado. Nós estamos falando de commodities, né? E as commodities têm preços internacionais. O trigo, por exemplo, não interessa bem a questão regional. A questão é, mundialmente, existe uma insegurança, pode haver um desabastecimento, imediatamente as pessoas procuram algum tipo de segurança, os produtores, né? Com isso, eles sobem.
Então, nós estamos vivendo aí influências da guerra, uma inflação muito expressiva, tanto dos Estados Unidos, no Canadá, Europa de maneira geral, porque lá tem ainda o comprometimento da questão do gás que vem lá da Rússia, e aí estão negociando para ver se consegue não depender disso. Mas esse ambiente, a economia não gosta de insegurança, não gosta de muitos riscos. E quando se tem alguma coisa que o risco é iminente, né? E o desdobramento disso, essa é a grande preocupação. Até onde vai isso? Até onde seremos comprometidos com isso? Essa insegurança, infelizmente, reflete em termos de preço, e aí com isso a gente acaba pagando mais caro pelos produtos. Mas eu acredito que existe uma boa vontade, de uma maneira geral, de tentar chegar a um acordo, talvez a guerra menos do que se imagine, eu torço por isso, né, que aconteça, e aí, aos poucos, a economia volta ao normal, porque caso isso permaneça por muito tempo, tá, o risco é cada vez maior, viu, Morandinho? Outra coisa, José Rita, aquela história, nós estamos longe do conflito, mas a repercussão chega aqui, né? De qualquer jeito chega, né? Chega, porque, como eu disse, né, nós vivemos no globalizado, e esse efeito da globalização, infelizmente, ele reflete imediatamente em todos os países aí que estão no mercado comum, né? Antigamente, no nosso tempo, lá atrás, onde, por exemplo, o Brasil era autossuficiente em maioria das coisas, então, independente do que acontecer, os nossos próprios problemas aqui de inflação, de corrupção, de juros, e isso tudo é coisa interna. Só que a gente não tinha a vantagem de exportar, né? De ganhar divisas exportando produtos. Na medida que existe a globalização, a gente começa a exportar, começa a ser visto, o nosso produto começa a ser destaque fora, e isso nos permite fazer parte do grupo aí de países que exportam. Nesse momento, a gente também sofre as consequências de trabalhar no mundo globalizado, que os efeitos fora hoje provocam. E hoje em dia, com a informação também, internet, tudo é muito rápido, né, Morandir? E historicamente não se via transmitir uma guerra em tempo real aí, como acontece hoje em dia. E a informação também é muito rápida e com isso também, insisto, o risco também aumenta. Então o efeito é imediato aqui, infelizmente, na economia. José Rita, mas aí tem um outro aspecto também. Existem os aproveitadores, os intermediários, que quando ouvem dizer que vai chover na China, aumenta o preço do arroz, aumenta o preço de outros de alimento, etc., ou no Japão, na Tailândia, etc. Então, aquela história, vai chover, então aumenta. Ou não vai chover, aumenta também. Agora, depois você diz assim, depois vai chegando aos patamares normais, certo? Acontece que demora para você voltar ao normal. Para poder subir é rápido, para descer nem sempre desce o suficiente que subiu. Exato. Isso que você está dizendo está perfeito. Eu tenho uma imagem, mas como se fosse uma catraca. Para subir, ele sobe. Agora, para voltar, ele sobe muito rápido e para voltar é muito lento, porque tem outros efeitos aí acontecendo, né? Mas tem muito oportunista de plantão que aproveita a imagem, de repente, de que pode ser que isso aconteça, pode ser que de nada coisa venha a acontecer, pode ser que exista um risco. Então, para antecipar esse risco, eu desde já vou subir meus preços, supostamente para dar uma segurança, só que na prática isso não funciona. Isso, na minha opinião, isso é especulação, é tirar proveito da situação em que isso que está acontecendo aí pelo mundo, pelo mundo acaba repercutindo mais rápido. Agora tem uma outra coisa. Aumentou o combustível, gasolina sobe, e com isso sobe o álcool, que é 27% dela também. Só que ninguém sabe onde vai essa diferença. Agora tem um outro aspecto. O governo autorizou aqui os produtores de álcool
do etanol, vendam direto aos postos. E tem uma outra coisa, tem que verificar aquele CDL, custo, despesa, lucro. Porque não é nessa hora, nós que temos essa vantagem de possuirmos aí vários, vamos dizer assim, andares de condições de plantar cana no Brasil, vamos dizer, calor no norte, frio no sul, etc. Então, nós temos aí várias temperaturas que oferecem condições de você plantar em diversas ocasiões e colher muito mais. Então, eu pergunto a você, não estaria na hora de se ter uma conscientização desse pessoal para realmente concorrer o etanol com a gasolina e com outros tipos de combustíveis? Concordo plenamente. Acho que é uma injustiça o que se pratica de preços na questão do etanol. O etanol tem outros problemas, né? Esperava-se uma safra de cana maior nesse último ano, a safra foi 20% ou 30% menor do que se esperava. Deve haver um leve crescimento, não, mas uma certa falta de produto aí, pelo menos dos estoques reguladores, tá? Isso provoca um efeito no preço, mas aí não tem nada a ver com gasolina, tá? Eu acho que o etanol ele tem vida própria, tá? Ele tem o seu ciclo, ele é uma produção nacional, portanto nós temos toda a condição de gerenciar a questão de preço, cadeia de distribuição e tudo mais. E essa última autorização em que permite que você não necessariamente precisa repassar isso para a BR, para ir do centro de distribuição, para voltar, esse contato imediato, essa permissão para que a usina vinda dos postos, tem uma série de benefícios, isso era para despencar o preço intensamente no curto prazo. Aí entra o que você falou bem, Morandi. Existem outros interesses aí que segura esse não permita que a gente tenha os descontos que imaginaria ter. Talvez tenha alguma coisa simbólica até, inicial, mas eu tenho aquele custo só que eu ainda não coloquei aqui, mas tem aquela outra despesa que eu não tinha colocado. Quer dizer, vão inchar uma planilha de custos para poder justificar que não dá para vender tão mais barato assim, localmente, tá? Quando comparado a mandar para a grande rede de distribuição. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso mais um tempo, viu, Maravilha? Ô José Rita, um outro aspecto também é com relação à produção do etanol aqui, certo? Você diz que há uma quebra de 30%. Só que tem uma coisa, nos anos passados, quando a gasolina estava praticamente mais barato que o etanol, o álcool ficou entancado, nas usinas, nas intermediárias, etc. Então, aquela história, os 30% a menos estavam lá nos tanques. Porque não se vendeu álcool. O pessoal usava a gasolina ao invés do álcool. Poluindo mais. Perfeito. Por que eu não posso pegar os resultados que eu tive naquele período e compensar agora com essa queda na produção? Portanto, eu teria uma neutralidade de preço. Eu não preciso sofrer nesse momento com uma alta de preço desnecessária. Perfeito, Morandini, perfeito. Exatamente essa aí. Mas, infelizmente, os agentes econômicos envolvidos aí não pensam, infelizmente. Ô, José Rita, muito obrigado a você, hein? E você que está assim no panorama mundial, está vendo que o horizonte não está tão aberto e tão colorido, né? Nuvens plúmbias, cor de chumbo, toldam o horizonte, né? Pois é, mas eu gosto ainda do meio copo cheio, viu, Morandini? Eu acredito que isso vai se resolver aí, se Deus quiser, próximas semanas, que a gente volta. Sabe que o Brasil, em termos de desenvolvimento econômico, apesar de pandemia, apesar da guerra agora, ainda demonstra alguns sinais positivos de recuperação de emprego, recuperação de renda. Tá? Existem investimentos acontecendo, apesar de tudo isso. Né? Se nada disso, talvez a realidade fosse bem diferente, a gente estaria vivendo no Brasil hoje diferente. Mas é isso, né? Brasileiro é isso, é sacrifício, é no limite, é não desistir nunca. Por isso que eu acredito que isso tende a se reverter aí
nas próximas semanas, e quem sabe aqui no Minuto da Tati para poder comemorar alguns resultados ainda melhores. Muito obrigado, Zé Rita Moreira.